Vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos a partir do 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Até aqui. Eu gostaria que nós, nessa noite, pudéssemos conversar sobre um assunto. Eu queria que nós conversássemos sobre o que é a verdadeira verdade. O que é a verdadeira verdade? Hoje nós vivemos num século no qual a verdade é algo muito subjetivo, não é verdade? O que é verdade? Ou a verdade de quem é verdade? Nós vivemos num século que necessariamente não há mais verdades absolutas, mas tudo é relativo. Nós vivemos em um momento que tudo nós não podemos mais fazer declarações absolutas, pois tudo depende do ponto de vista. Tudo depende daquilo que eu fui ensinado, tudo depende daquilo que é. Se eu disser para vocês, por meio de quem vem a salvação, talvez grande parte responda, por intermédio de Jesus. Mas é porque vocês estão todos aqui dentro. Pois se nós falarmos talvez dentro de um jornal a ser passado em todo o Brasil, nós vamos ter aqueles que vão dizer uma coisa, nós temos aqueles que vão dizer outra coisa, nós temos aqueles que vão dizer que não existe salvação. Nós temos aqueles que vão apresentar um ponto, nós temos aqueles que vão apresentar outro ponto. Mas o aspecto central é, hoje, no mundo que vivemos, será que é possível realmente dizermos o que é a verdade? Porque a verdade nos dias de hoje tem se tornado algo muito subjetivo. O que é verdade? Depende. O que é verdade para mim ou o que é verdade para você? Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, de que há algumas coisas na vida, de que elas são absolutas. Por exemplo, o sol. O sol é o mesmo sol para mim, é o mesmo sol para você. Nós não temos sóis diferentes, por mais que gostaríamos de ter, por mais que argumentemos que temos, por mais que justifiquemos isso, o sol é apenas um sol e ele brilha para todos. Se nós falarmos a respeito da lua, se nós falarmos a respeito de qual galáxia nós estamos, não há subjetividade nessas coisas. Mas quando nós falamos a respeito da verdade, nós vivemos num século no qual ela é sim muito subjetiva. O que é a verdade? E qual é a relevância de sabermos a verdade? E será que existem verdades? Ou apenas existe a verdade? Pilatos faz uma pergunta para Jesus aqui, que é a pergunta que fica ecoando séculos e séculos. E por mais que Pilatos fosse um homem, o qual tivesse um cargo muito elevado, o qual tivesse um conhecimento romano muito avançado, quando Pilatos chega diante de Jesus, a pergunta que Pilatos faz a Jesus é: que é a verdade? Que é a verdade? Mas essa pergunta, se você perceber, fica no ar. Pois ele faz a pergunta para Jesus e diz: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas essa pergunta, que é a verdade, manteve-se pelos séculos, e até hoje, em muitos corações, ela palpita:
que é a verdade. E qual é a relevância de eu saber o que é a verdade? Mas a verdade, ela é absoluta. A verdade, ela não é subjetiva. E por mais que eu desconheça a verdade ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela é. Antes da fundação do mundo, num concílio eterno, antes da criação do sol, da lua e das estrelas, antes da criação de todas as coisas, ali havia o Senhor. Eu sou, ele disse. Perguntaram a ele, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. O eterno, eu sou. Mas a Bíblia diz que antes de todas as coisas e antes de toda a criação, houve um concílio no meio ou entre a Trindade. E nesse concílio dentro da Trindade estabeleceu-se um desígnio. O desígnio do desejo do coração de Deus de revelar a verdade. Dentro desse desígnio do coração de Deus de revelar a verdade, como ele revelaria a verdade à criação a quem ele ainda criaria? E a Bíblia disse que no desígnio eterno, Deus, por meio de Jesus Cristo, manifestaria a verdade. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas no versículo 14 vai dizer, e o Verbo este, que estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, estava com Deus e era Deus. No versículo 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. A primeira vez ali, que aparece o desígnio de Deus de manifestar a verdade. E no versículo 17 de João capítulo 1, ele vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, não existia a revelação da verdade. A lei falava sobre a verdade. Os profetas Isaías, Jeremias, Davi, Abraão, Noé, Enoque, Ezequiel, Miqueias, Oséias, Daniel, todos os profetas falaram a respeito da verdade. Mas eles não eram a verdade. E eles não foram aqueles que vieram trazer a verdade. Mas de repente, o Verbo vem revelar a verdade. O próprio Deus, que foi anunciado a respeito da verdade, Ele que é a verdade, Ele decide vir e Ele mesmo manifestar o que é a verdade. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando nós olhamos aqui nesse versículo que você acabou de ler, João capítulo 18, no versículo 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, mas presta atenção nisso. Eu para isso vim, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus não disse que ele nasceu para saber a respeito da verdade, e sabendo a respeito da verdade falasse dela, como eu e você. Eu e você nascemos, e nós até podemos aprender a respeito da verdade e compartilharmos sobre a verdade. Mas a Bíblia não diz que Jesus nasceu para aprender a respeito da verdade.
A Bíblia não diz que Jesus nasceu para ter conhecimento da verdade e assim compartilhar ela. A Bíblia diz que ele já veio com a verdade a fim de dar testemunho dela. Você pode perguntar a mim, por que Jesus veio ao mundo? Está aqui. Eu nasci, ele disse, eu nasci. Olha a sua Bíblia. Eu nasci. E para isso vim ao mundo, para a fim de dar testemunho da verdade. Por que Jesus veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade. Ele veio no concílio eterno, foi designado, você virá a fim de transmitir a verdade. Mas aqui diz no texto que ele veio para dar testemunho. O que é dar testemunho? O que é ser uma testemunha? O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que compartilha algo que presenciou, algo que viu, algo que ouviu, ou seja, algo que sabe. Ninguém pode testemunhar algo que não sabe. Ninguém pode testemunhar algo que não presenciou. Aí seria uma falsa testemunha. Mas quando Jesus disse que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, quer dizer que antes dele vir ao mundo, ele já tinha conhecimento sobre a verdade. E antes dele vir ao mundo, ele sabia o que era a verdade. E ele veio ao mundo apenas para compartilhar o que é a verdade. Mas por que é tão importante nós sabermos a respeito da verdade? Por que a verdade é tão importante? Qual é a relevância de sabermos a verdade? Para nós sabermos a verdade, a respeito da verdade, nós precisamos entender para que ela serve. Nós não gostamos de ser enganados. Nós queremos saber verdades. Nós queremos saber o que é. Para que eu aprendo a respeito da verdade? Eu aprendo a respeito da verdade. E o contrário da verdade seria mentira. O contrário da verdade seria ignorância. O contrário da verdade seria, que mais? Mentira, ignorância. Acredite, a Bíblia até aponta que o contrário da verdade seria injustiça, engano. Mas quando nós pensamos sobre a verdade, por que você e eu não queremos viver na injustiça, no engano, na enganação, na mentira? Você não quer viver enganado. Você não quer viver debaixo de uma mentira. Por que não? Sabe por que nós não queremos viver debaixo de uma mentira? Sabe por que nós não queremos viver debaixo de enganação? Porque todas as nossas decisões que nós tomamos são tomadas com aquilo que nós acreditamos ser o melhor, ser a verdade para nós. E se nós descobrirmos que as decisões que nós tomamos, na realidade, são decisões no qual nós fomos enganados, quer dizer que as decisões que nós tomamos para as nossas vidas não foram as melhores decisões, mas foram as piores decisões. Porque eu só realmente posso ter tomado a melhor decisão, na minha percepção, se eu tomei uma decisão na qual eu não fui enganado. Mas se eu tomar qualquer decisão no qual eu fui enganado, quando eu descobrir que eu fui enganado, eu percebo que aquela decisão que eu tomei não era a melhor decisão para a minha vida. Mas por que nós queremos tomar as melhores decisões para as nossas vidas? Nós queremos tomar as melhores decisões para as nossas vidas porque nós acreditamos que isso vai nos fazer bem. E ninguém quer tomar uma decisão que lhe fará mal. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do homem e da mulher, ele diz que o homem deve amar a mulher como a si mesmo, porque ninguém faz mal a si mesmo. Nós queremos tomar decisões que nos façam bem. Mas por que queremos tomar decisões que nos façam bem? Porque tomando decisões que nos fazem bem, parece que a nossa vida cria algum propósito. Nos fazer bem. Mas por que precisamos de um propósito? Nós precisamos de um propósito na vida para que a vida tenha algum tipo de sentido. Sabe o que a gente conclui nisso? Se nós estivermos sendo enganados, a nossa vida perde todo o sentido.
Porque todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, seja no nosso emprego, seja você estar aqui nessa noite, seja na sua família, seja na sua profissão, seja dentro dos planos que você tem, seja viajar para lá ou viajar para cá, tudo que nós tomamos de decisões na nossa vida, tem a finalidade de tomar decisões boas para nós. Direta ou indiretamente. E se nós começarmos agora a entendermos que nós somos enganados, e que na verdade as decisões que nós tomamos não são boas, mas são ruins, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, e por isso a nossa vida acaba perdendo todo o sentido dela. A verdade, ela é tão relevante, porque se nós não tomarmos decisões baseadas na verdade, estamos tomando decisões baseadas na mentira. E se nós tomarmos decisões baseadas na mentira, nós estamos tomando decisões prejudiciais a nós mesmos. Nós estamos tomando decisões que levam a nossa vida a não ter sentido algum. Mas há alguém que tem a intenção de nos manter debaixo de um cenário de mentira. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? O diabo. Qual é a sua intenção? Qual é o seu desígnio? Nos levar e nos manter debaixo de um senso de enganação. Nos levar e nos manter debaixo de um senso de mentira. Acharmos que nós estamos tomando as melhores decisões na nossa vida, porque este é o melhor caminho a nós tomarmos, mas na realidade, é nós tomarmos decisões na nossa vida, e se estamos sendo enganados, é nós andarmos para trás, achando que estamos andando para frente, é fazermos mal a nós mesmos, achando que estamos fazendo bem. Em João capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, e ele é o pai da mentira. O desígnio no coração de Satanás sempre foi estar contrário à verdade. Nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Sabe qual é o desejo e a intenção de Satanás na tua vida? Não é que você não esteja aqui. Sabe qual é a intenção e o desejo de Satanás na sua vida? Não é que você não leia a Bíblia. E nem é que você não ore. A intenção de Satanás na sua vida não é que você não congregue em uma comunidade. A intenção de Satanás na sua vida é te manter debaixo da mentira. É importante considerar que a mentira mais perigosa é aquela que mais se parece com a verdade. Mas toda verdade com um ponto de mentira já não é verdade. Quando Satanás chega para Eva no jardim do Éden, ou melhor dizendo, no jardim no Éden, e ali no Éden diz para ela: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore que há no jardim? E ela disse: de toda árvore que está no jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comeremos, nem nele tocaremos, porque senão nós morreremos. Satanás disse assim: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que abrirdes os vossos olhos, que no dia em que comerdes, abrireis os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Havia uma verdade com uma mentira junto. É verdade que no dia que eles comeram da árvore, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, que eles foram neste aspecto como Deus, sabendo bem e o mal. Mas é mentira de que eles ali não morreriam.
Quando Paulo escreve a respeito disso para a igreja, ele diz: temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim os vossos sentimentos sejam de alguma maneira apartados da simplicidade que é em Cristo Jesus. Todo desejo do inimigo na minha vida e na tua vida é nos mantermos debaixo de um jugo de mentira. Nós podemos estar dentro das igrejas enganados. Nós podemos estar lendo a Bíblia enganados. Nós podemos orar enganados. Nós podemos cantar enganados. Nós podemos congregar enganados. Quando o Senhor revela o Apocalipse a João, e ele escreve 7 cartas a 7 igrejas, e a última igreja, em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava enganando-se a si mesmo, pois era uma igreja que estava ali louvando ao Senhor, e ele disse assim: porquanto dizes, a igreja de Laodiceia, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esse era o cenário que ela pintava a respeito dela mesma. Mas o Senhor disse: mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam lá louvando ao Senhor, mas o Senhor dizia: eu não estou aí, eis que estou à porta e bato. O Senhor estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Por quê? Eles estavam vivendo debaixo de um cenário de mentira. Mas agora Jesus veio e diz que ele veio para dar testemunho da verdade. E Satanás vem para buscar nos manter debaixo de um jugo de mentira. Você sabia que a Bíblia diz que a condenação não será para este ou para aquele que congrega ou não congrega dentro de uma comunidade, mas que o cenário de condenação no dia da volta do Senhor será para aqueles que não se mantiveram debaixo da verdade. Olha comigo, por favor, abra sua Bíblia. Vamos caminhar em alguns versículos aqui. Primeiramente, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 12. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aqui Daniel faz uma profecia, uma revelação ele recebe, a respeito do anticristo que virá, o qual o livro de Apocalipse chama de a besta, no qual o livro de Tessalonicenses chama do filho da perdição, no qual o livro de Mateus chama da abominação da desolação. Mas aqui em Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Eu quero dar essa ênfase para você aqui no final. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Há uma profecia aqui, que quanto mais chegássemos ao fim dos tempos, menos verdade existiria. E se não há verdade, o que há? Mentira. Por isso o Senhor Jesus mesmo disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ele fala sobre uma iniquidade que aumenta. Mas se você caminhar comigo, vá na sua Bíblia, por favor, também. Vamos primeiramente no livro de 2 Tessalonicenses. Primeiro em Romanos capítulo 1. Versículo 18. A ira de Deus, pesado isso. Ele está falando da ira de Deus. Ai de quem tiver sobre si a ira de Deus. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu
contra toda a impiedade e perversão dos homens, presta atenção agora, que detém a verdade pela injustiça, ou que troca a verdade pela injustiça. Sobre quem virá a ira de Deus? A ira de Deus virá sobre aqueles que não estão caminhando na verdade. Sobre estes a ira de Deus virá. Sobre aqueles que não estão caminhando na verdade. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Desde o 9, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Preste muita atenção no versículo 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem será julgado sobre a ira de Deus? Todos aqueles que não derem crédito à verdade. Se Deus diz que será aplicada a sua ira sobre aqueles que não estiverem debaixo da verdade, que serão julgados todos aqueles que não derem crédito à verdade, eu vou lhe dizer algo. Satanás tem a maior ênfase para que mesmo que você esteja aqui nessa noite, você não dê crédito à verdade. Jesus veio para esse mundo exatamente para isso, para dar testemunho da verdade. Mas a intenção de Satanás é que você e eu fiquemos debaixo de um cenário de mentira. Para que nós tomemos todas as decisões da nossa vida debaixo de um engano. Para que nós tomemos as decisões nos nossos relacionamentos debaixo de engano. Para que nós tomemos as decisões no nosso ministério debaixo de engano. Para que nós tomemos as decisões nas nossas profissões, nas decisões mais importantes da nossa vida, debaixo de engano. Herodes fez a pergunta a Cristo: o que é a verdade? Ah, Herodes, se soubesse que estava na presença da verdade, se soubesse que era só olhar a com quem ele estava conversando. Pilatos, falei Herodes, Pilatos, estava na presença da verdade. Jesus disse: eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos diz: que é a verdade? A verdade às vezes está tão próxima. E dentro daquele cenáculo, dentro daquele local, dentro daquela sala, aonde estava apenas Pilatos e Jesus, Pilatos não enxergava a verdade, ainda que a verdade estivesse falando com ele. Por que a verdade é tão relevante? Se você abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 43, versículo 3. O salmista diz assim: envia a tua luz. Ele clama a Deus: envia a tua luz e a tua verdade. Por quê? Para que me guiem e
e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele entende que se a verdade não for aquela que o guiar, mostrar o caminho, se a verdade de Deus não fosse aquela que mais do que mostrar o caminho, próprio o levasse no caminho, porque a verdade, ela tem 2 pontos, a verdade de Deus, ela nos mostra o caminho e ela nos leva no caminho. Ele diz, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem para onde? Onde o Senhor está, ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Pois sabe aquele labirinto? Há na cidade de Creta, na Grécia, uma lenda grega, a lenda do Minotauro. A lenda na qual entra-se dentro do labirinto e as pessoas não conseguem encontrar a saída. E se não consegue encontrar a saída, morre dentro do labirinto, pelo próprio Minotauro. Eles precisam sair dali, mas não há um mapa, não há uma solução, não há um escape. Não há como nós chegarmos ao santo monte de Deus e aos tabernáculos do Senhor, se não formos guiados até Ele. E mesmo que nós tenhamos um mapa, nós precisamos de que alguém nos leve até Ele. E o salmista entende isso pelo Espírito, e ele diz, a tua luz e a tua verdade me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Mas o que é a luz do Senhor? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5. Em João capítulo 1 nós falamos, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas e quanto à verdade? João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 6. Ele diz, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. A verdade que esteve oculta, como diz o apóstolo Paulo, o mistério que esteve oculto entre todos os tempos, em todas as gerações, mas agora foi manifestado aos seus servos pelo Espírito. Qual verdade que foi manifestada agora aos seus servos pelo Espírito? Cristo. Essa é a verdade que o inimigo não quer que nós tenhamos conhecimento. Esta é a verdade que, conforme João capítulo 8, versículo 32, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai nos libertar do quê? Da mentira. Ela vai nos libertar do quê? Do engano. Ela vai nos libertar do quê? Da ilusão dos nossos falsos caminhos. Quando a verdade nos liberta da mentira, nós agora caminhamos na verdade. Quando a verdade nos liberta da mentira, ela nos mostra agora que estávamos andando por um caminho contrário ao caminho da verdade. E, portanto, estávamos andando num caminho de enganação. E se nós andamos num caminho de enganação, todas as nossas decisões, na realidade, nos levaram a uma vida de falso propósito. Você quer ter uma vida de falso propósito? Qual é a razão? Quando nós paramos e começamos a pensar, eu trabalho. Estava brincando
com alguns irmãos a respeito de fazer perguntas. Eu trabalho. Trabalho para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Ganhar dinheiro para ter as coisas. Ter as coisas para quê? Para que eu me sinta bem. Se sentir bem para quê? E quando nós começamos a fazer as perguntas, nós vamos percebendo que tudo, na verdade, vai se direcionar a ter um propósito na vida. Mas se nós estamos sendo enganados nas nossas decisões, os nossos propósitos estão sendo falsos. E essa é a intenção do maligno, te levar a viver um falso propósito. Quando nós olhamos aqui nas Escrituras, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 16, versículo 13. Ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Presta atenção aqui. Ele diz que o Espírito da verdade nos guiaria até onde? A verdade. Olha o versículo 14. O que o Espírito Santo faz? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Hoje nós vemos muitas manifestações do Espírito Santo. Mas me estranha manifestações do Espírito Santo que não glorificam Jesus. Me estranha isso. Nós vemos que profecia não é necessariamente alguém que é servo do Senhor. Milagres, sinais, maravilhas não indicam necessariamente que alguém é servo do Senhor. Pois o Senhor diz em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos sinais, milagres, maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca conheci vocês, não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, sinais, milagres, maravilhas não significam. Mas nós vemos nesse século 21 tantas manifestações, ou em tese manifestações do Espírito Santo. Mas me estranha o coração, pois a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem uma finalidade: ele ter vindo, nos guiar à verdade. Como ele nos guia à verdade? Nos guiando a glorificarmos a Jesus de Nazaré. Mas nós vemos pessoas cheias do Espírito Santo, que não conseguem glorificar Jesus. Nós vamos em cultos que há manifestações do Espírito Santo, mas que Jesus não é falado do começo ao fim. Amados, não vos enganeis a vós mesmos. É necessário dizer que Jesus é o Senhor, para podermos saber que isso provém do Espírito. Toda manifestação do Espírito é uma manifestação que nos direciona à verdade. Toda a vontade de Deus para a tua vida quando você toca, toda a vontade de Deus para a tua vida quando eu prego, toda a vontade de Deus para a tua vida quando você lê a Bíblia, toda a vontade de Deus para a tua vida quando você canta, toda a vontade de Deus para a tua vida quando você trabalha, toda a vontade de Deus para a tua vida dentro do seu relacionamento com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu noivo, com o seu namorado, com o seu esposo. Toda a vontade de Deus para a sua vida, para você que quer ser cheio do Espírito, para você que tem conhecido a verdade, é levar a Cristo ser glorificado. Ele é a verdade, e quando você estiver em Cristo, os olhos são abertos, assim como os olhos de Paulo. A Bíblia diz que Paulo tinha um ódio mortal dos cristãos. Queria matá-los, queria destruí-los. Então ele chega à igreja, ele chega à sinagoga, que estava em Jerusalém, e pede cartas, para que ele possa ir ali, a Damasco. Para que em Damasco ele possa prender, para que em Damasco ele possa matar, ele pede autorização. Pois no seu coração, Paulo tem um desejo muito grande de destruir
todos aqueles que são cristãos. O primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por anunciar o nome de Cristo, Estevão. Um dos primeiros 7 diáconos da igreja. Estevão morre apedrejado. Quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão olha aos céus e diz: eis que vejo os céus abertos. E vejo o Filho do Homem sentar em pé à direita de Deus Pai. Quando Estevão está lá, é verdade. O irmão Jean tem razão. Quando ele está conversando com o Sinédrio. E quando ele diz isso, o Sinédrio fala: pedra nele. E quando ele está lá sendo apedrejado, ele faz uma oração ao Pai. E a oração dele é: Senhor, não lhe imputes esses pecados, pois não sabem o que fazem. Mas quando eles jogavam e atiravam as pedras em Estevão, havia um jovem, a Bíblia diz. Um jovem que estava ali, segurando a roupa de quem apedrejava. Segurando as capas de quem apedrejava eles. Que jovem era esse? Saulo. E Saulo estava lá, mata mesmo. Mas quando Saulo está a caminho de Damasco, de repente vem uma grande luz, a luz vem sobre ele. A luz o ilumina. E ele cai do seu cavalo, e quando ele cai do seu cavalo, ele só ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, vai a Damasco, e lá instruirei o que farás. E quando Saulo abre seus olhos, ali naquele momento ele é cego. Aquele que tudo sabia, criado aos pés de um dos mais eminentes escribas daqueles dias, chamado Gamaliel. Ele chega a Damasco cego, e 3 dias ele fica cego. Não come, não bebe. Mas Deus manda e fala com um dos servos dele que havia lá na cidade, Ananias. E diz: Ananias, há um homem ali, chamado Saulo. Você vai orar por ele. Ananias ficou um pouco reticente no começo. Senhor, ouvimos a respeito desse, o qual vem aqui com autorização do Sinédrio de Jerusalém, a fim de que possa matar e prender todos aqueles que confessarem o teu nome. E ele diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Quando Ananias chega, ele diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no meio do caminho, diz para você ver. Ele toca os olhos de Saulo, e a Bíblia diz que os olhos de Saulo caem como escamas à sua visão. E ele agora começa a ver. E a visão de Saulo, na mentira, é totalmente diferente da visão de Saulo agora debaixo da verdade. Pois os olhos que viram antes da cegueira, são totalmente os olhos diferentes dos que viram depois que eles foram abertos. O antes e o depois da vida de Saulo, foi o seguinte: ele via, ou achava que via antes, a mentira. Mas quando Jesus apareceu na vida dele, logo depois, quando seus olhos novamente se abriram, sua vida foi totalmente diferente. Saulo então foi batizado. E é esse que conhecemos nas Escrituras, que lá na frente diz: porque por Cristo, ele fala, considero todas as coisas como esterco. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que o instrumento pelo qual Deus quer nos levar a uma relação com Ele, não é a religião, mas é Cristo. Em Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim, abra aí, Tiago 1, 18. Pois segundo a sua vontade, ou pois segundo o seu querer, o querer de Deus,
Ele nos gerou, Ele nos deu nova vida, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em Efésios também, ele ali dirá em Efésios 1, depois que ouvistes, estais em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo não vem sobre a vida daquele que vive um padrão de religião. O Espírito Santo vem sobre a vida daquele que crê na verdade. O Espírito Santo não se revela sobre aquele que vive sobre um padrão de religião. O Espírito Santo se revela sobre aquele que vive sobre a busca da verdade. Deus não tem compromisso na volta de Cristo com aquele que vive sobre o padrão da religião. Deus tem compromisso com aquele que vive sobre o padrão da verdade. E é por isso, irmãos, que 2 Coríntios 13:8 diz assim, porque nada podemos contra a verdade, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Abra os seus olhos, porque o príncipe deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. A intenção do diabo não é que você não esteja aqui. A intenção do diabo, mais do que isso, é que você esteja debaixo da mentira. Existe a verdade. E a verdade é uma só. Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro, Cristo Jesus. Dele, por Ele, para Ele, sempre todas as coisas. Não viva a religião, viva Cristo. Cristo vai fazer você ler a Bíblia, irmãos. Sabe por quê? Porque você não vai ler a Bíblia por religião, você vai ler a Bíblia porque você quer conhecer mais da verdade. Quando você orar, você não vai orar porque tem que orar, você vai orar porque você quer falar com a verdade. Quando você estiver louvando, você não vai cantar porque tem que cantar, mas porque você vai glorificar a verdade. Quando você quiser estar em comunhão com os irmãos, você não vai estar em comunhão por mera comunhão, mas porque você vai querer conhecer o que a verdade tem revelado ao meu próximo para que eu também seja edificado. Quando você tomar as decisões na sua vida que são conforme a palavra de Deus, você não vai tomar porque tem que tomar, mas porque agora a verdade é a minha vida e eu vou viver debaixo da verdade. A verdade que é Cristo, que nos liberta. Que você possa colocar o seu coração a viver na verdade, e não na religião, e não nesse padrão desse mundo tão tenebroso, porque estar aqui, por estar aqui, não nos leva a nenhum cenário de vida. O que nos dá a vida é quem? Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém. Vamos orar. Diante de Ti, Senhor, nós colocamos os nossos corações e nós nos deleitamos em Ti, Pai. Tu és a vida, Tu és a verdade. Guia-nos, Senhor, os nossos corações, a Tua verdade. Que nós tenhamos prazer em Ti.
Não somos nós que convencemos, mas o Teu Espírito. Seja exaltado e engrandecido, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.